Tudo o que faz de repente se torna um tópico de tendência nas redes sociais. Tem uma enorme base de fãs. Então, onde começa a sua história? Nasci e cresci em Sivas. O meu pai é engenheiro mecânico e a minha mãe é doméstica. Éramos 6 irmãos, eu era o número 4 e o único rapaz. Podemos dizer que cresci entre raparigas. O que é que isso lhe ensinou sobre o mundo das mulheres? Ensinou-me muito, mas principalmente, aprendi como tratar uma mulher. Tantas irmãs também proporcionam desenvolvimento emocional. Não se fica insensível e a sua consciência fica muito ampla. Estou feliz por ter crescido numa família assim. Estou muito feliz com eles. Vocês os dois são atores e têm letras e composições. A música ou a representação foram as primeiras na sua vida? Sempre houve música. Quando era pequeno, brincava a mudar a letra das músicas. Eu próprio mudava a letra de uma música e inventava algo que me agradasse. Os meus amigos, que viam alguém na escola secundária e ficavam impressionados, vinham ter comigo e perguntavam: "Sabes escrever letras?" Eu não sabia que isto era um talento. Depois comecei a receber educação e tive aulas como estafassagesar. Em termos de representação, sempre imitei as personagens dos filmes que via. Com o tempo, ao conhecer pessoas de diferentes setores, vê que isso é um talento e fica feliz com isso. Mas comecei primeiro pela música. Ao interpretar uma personagem em 625 episódios, já se perdeu no papel? Não me entusiasmei muito, mas houve momentos em que usei a personagem na minha vida privada. Yama era uma personagem séria que analisava bem a vida. Houve momentos em que eu disse: "Espera aí, deixa-me ser um Yama, deixa-me dizer um ditado, deixa-me levar este ambiente a um nível de seriedade." Começou a tornar-se conhecido aos 37 anos. Tenho 42 anos agora. Achou que estava atrasado para a fama? Nunca pensei que estivesse atrasado. Continuo a achar estranho este lance da fama. Sou alguém que vive muito confortavelmente no dia a dia. Ser conhecido deixou-me solitário. Na verdade, o seu meio envolvente está lotado. Está muito cheio, mas estou sozinho. Os projetos têm muitas responsabilidades. Esta é uma situação que restringe a sua liberdade. Faz com que se sinta solitário. Acha que o quanto estar aqui hoje depende do talento e quanto da boa aparência? Não acho que dependa da boa aparência. Eu também não me avalio dessa forma. Comecei a fazer coisas boas com um bom planeamento. É paquerador? Não sou, mas adoro relações humanas, e isso é considerado flerte. Existe alguém no seu coração neste momento? Não. No seu trabalho anterior, interpretou um homem enganado. Alguma vez foi traído? Posso ter sido enganado, mas é desnecessário falar muito sobre o assunto. Fez batota? Eu não fiz batota. Traição significa traição emocional ou traição física? A traição emocional é muito pior. Gosto de ser leal. Identificas alguém e trazes para a tua vida. Se ele está bem ali, não adianta procurar mais nada. Pareces tão durão por fora. Na verdade não sou. Sou uma pessoa agradável e divertida. Mas também gosto do meu aspecto duro porque cria distância. Que descobertas tem sobre si? Atualmente estou num período de maturidade. A minha compreensão e consciência estão a ir para um lugar muito diferente. Agora consigo ver facilmente quais poderão ser as consequências quando ocorre um incidente. Confronta-se? Sim, confronto-me e critico-me sem piedade. Qual foi o maior confronto que já teve consigo próprio? Pode ser solitário. Estar sozinho quando vais para casa, não poder partilhar plenamente todas as tuas ideias com alguém que te compreende. Estou um clique atrás disso agora, mas acho que também queria isso. Alguma vez se deixou levar pelo seu ego ao conhecer-se? Não, sou alguém que conhece o seu lugar. Há sempre algo melhor para tudo, e eu também. Não é bom para mim agir de forma egoísta e ofender outras pessoas.
hesito até em chamar a atenção para determinados ambientes quando neles entro. Porque quando chamas a atenção, algo de diferente te vai ser imposto. Eu não quero isso, por isso fecho-me. Nada aconteceu entre nós. Escreve e compõe canções de amor, como descreve o amor. Amar significa encontrar alguém com quem se possa ser você mesmo. As pessoas querem sempre ser compreendidas. As frases que fazemos e os ambientes em que estamos visam sempre isso, mas é difícil encontrar pessoas com quem partilhe o seu verdadeiro eu e obtenha as respostas certas. Se encontrar isso, é amor. O que lhe rouba o coração? Sinceridade, honestidade. Devia poder ficar sem cortinas ao lado da pessoa que amo. Houve um poema que Yılmaz Erdoğan cantou em Pierre Grains. Ele diz: na verdade, existe um muro entre ti e o meu coração. Esse muro não deveria existir. Foi dito que esteve com a sua parceira Melissa Dongel no seu projeto anterior. Nada aconteceu entre nós. Estávamos num ambiente muito amigável onde a nossa amizade se desenvolveu, e também estamos na mesma agência e reunimos-nos com muita frequência. Alguma vez se apaixonou por alguém com quem trabalhou em projetos em que trabalhou? Aconteceu uma vez. Está arrependido desta situação agora? Não digamos arrependido. É uma situação que tem de ser examinada com muito cuidado e tocada com frequência. Porque estão sempre juntos e quando a relação termina pode haver problemas depois. Durante uma relação, o seu espaço no ambiente empresarial pode ser diferente e o seu espaço na sua vida privada pode ser diferente, e o entrelaçamento destes pode criar uma crise. Isso não leva a relação a um bom lugar. Tem mais de 2 milhões de seguidores. Qual foi o elogio mais estranho que já recebeu? Alguém me transformou em fotos da sua vida diária com o Photoshop? Imagina, estou sentado à mesa de jantar daquela pessoa, como se ela vivesse comigo. Quando vejo estas coisas, tenho pena delas porque não estou deste lado e nunca quis. Depois desliguei as mensagens. Agora só recebo mensagens dos meus amigos.